nosso último dia da série que a gente tem falado sobre finanças. O nome dessa série é esse que vocês estão vendo aqui em cima. Seja louvado. Como a gente começou falando alguns domingos atrás, toda nota de real está escrito Deus seja louvado. Mas a gente sabe que na nossa vida, os reais que a gente utiliza no nosso dia, poucas vezes é o Deus que a gente está querendo louvar através do que a gente está investindo. Muitas vezes somos nós, muitas vezes é o próprio dinheiro louvado, porque a gente vive em busca dele. Hoje a gente está fechando essa série, e o tema que nós vamos conversar hoje é sobre generosidade. E é engraçado que dinheiro, quando a gente fala numa igreja, sempre é um assunto delicado. Na verdade, até quando a gente fala em família. Se a sua família sentar na mesa e falar, agora a gente vai conversar sobre dinheiro, as crianças tremem e o pessoal se arrepia, porque alguma coisa difícil vai acontecer. Organização de finanças é sempre um assunto complicado. É difícil, porque cada um tem uma percepção diferente e quantas pessoas têm lidado com dificuldade com isso. Agora, dízimo e ofertas, esse é praticamente um assunto proibido. Como é difícil da gente abordar esse tema, porque tem tantas controvérsias. Mas é por isso mesmo que eu creio que é indispensável da gente conversar sobre isso. Porque tudo que não é exposto, claramente explicado o que nós cremos, é interpretado. E tudo que é interpretado é perigoso. Porque talvez pessoas passem por aqui, talvez nós mesmos tenhamos impressões diferentes sobre o mesmo tema que é tratado na Bíblia. E é por isso que nós precisamos conversar sobre ele. Por isso eu, diante de vocês, agradeço o privilégio de ser escutado, mas que seja Deus a falar o coração de vocês. Eu sei que não tem nada em mim que eu possa acrescentar, mas Deus pode, na sua graça, trazer para o coração de vocês a palavra dele e o que cada um realmente precisa escutar nessa manhã. Por isso, eu queria começar contando uma história, uma ilustração. Imagine que você ganha uma torta. A minha torta favorita é torta de bolacha. Se você já está anotando pregação aí, anota também torta de bolacha Samuel, tá? Por favor. Mas imagine que você vai receber, então você recebe uma torta incrível. Você recebe a torta favorita, talvez aquela torta de morango com chocolate, talvez aquela torta de banana, talvez aquela torta de bolacha, se você tem um gosto tão rebuscado quanto o meu, com certeza. Mas imagine que você ganha essa torta. Imagine que essa torta simbolizasse, então, todos os recursos que você tem. Não só financeiros, mas o seu tempo e também todas as coisas que você se investe na sua vida. Imagine então que essa torta ela vai ser dividida por todas as entidades e todas as coisas importantes na sua vida. A primeira coisa que acontece é que quando você olha a torta já está faltando um pedaço, chama imposto de renda, imposto e tudo mais, já está a menos. E aí você começa a dividir, você separa uma partezinha e dá para a net, porque a net é importante, o telefone, a internet, a TV a cabo e tudo mais. Você separa uma outra partezinha e dá para as roupas, porque sem roupa a gente não pode ficar também. Você corta um outro pedacinho, pega, então vai colocar nos hobbies. Porque gente sem hobby não tem alegria na vida. A gente precisa investir nessas coisas também. Você corta uma fatia grande e dá para educação também, nos filhos, educação da família, várias coisas importantes. E aí no fim você vê que sobra um pedacinho e fala, bom, sobrou um pedacinho, vou botar no meu pratinho, então é agora eu que vou comer. Quando tu vai comer, tu olha para o lado. E tu vê que Deus está do teu lado. E Ele também tem um prato, mas o dele está vazio. Você fecha um pouquinho o rosto, esconde para o lado e come bem devagarinho para que Ele não veja. Todo mundo olha para o lado então e eles falam, cara, Ele que trouxe o bolo, Ele que trouxe a torta. Tu não vai dar nem um pedaço para Ele? Essa é uma ilustração simples, mas ela mostra um pouco do valor que a gente dá para as coisas. E quando a gente identifica de quem vem todas as coisas. Saiba que generosidade é um tema que nós precisamos tratar, porque nós precisamos crescer. A começar por mim, a começar pelo meu coração, pela minha vida, mas que cada um aqui entenda como você pode crescer. Se você está nos visitando hoje,
eu queria te dizer que você é super bem-vindo, que você se sinta em casa e que certamente as pessoas que estão ao seu redor e talvez ainda não te conheçam vão te dar um oi, depois um abraço, você já passou na recepção. A gente fica muito feliz com isso. Não se sinta constrangido por esse tema, porque esse tema de generosidade é um tema para todos. Da mesma forma, se você está aqui como há tantos anos como igreja, entenda o que Deus quer falar para o seu coração. Talvez você já contribui, talvez você já é alguém generoso e você pode usar esse tempo para você agradecer a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida. Talvez você tenha áreas para crescer, identifique na sua vida o que você precisa crescer ainda. E coloque isso diante de Deus para que seja algo prático. Depois da mensagem, geralmente a gente tem duas opções. Ou a gente leva uma coisa prática para a nossa vida nos próximos minutos depois da mensagem, ou então a gente vai passar isso como se nunca tivesse escutado. Aproveite as mensagens que Deus tem dado a ti. Por isso, o tema que a gente vai conversar hoje, ele está constando num texto em específico, que é 2 Coríntios, capítulo 8. E eu queria te convidar a abrir na palavra de Deus então. Hoje o que nós vamos fazer, nós vamos responder 4 perguntas. 4 perguntas simples, mas difíceis de serem respondidas, que talvez vão nos dar uma linha sobre generosidade. A primeira pergunta é por quê? Por que que eu preciso contribuir? Por que que eu preciso ser generoso? Qual o motivo disso? A segunda é como? De que maneira então eu posso ser? A terceira é quanto? Eis a grande questão. São os 10%? São mais? São menos? É de alguma forma? E por fim, a quarta é para quê? O que eu ganho com tudo isso? Existe um ganho? Existe de alguma forma uma prosperidade que você ganha com tudo isso? Nós vamos ver sobre essas 4 coisas. Eu, com muito temor ao Senhor, quero compartilhar com vocês o que a palavra de Deus diz, não o que eu tenho pensado. Olha comigo então, 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 1, ele diz assim: Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois eu dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. E eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor. E depois a nós pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito, que assim como ele já havia começado, também completasse esse ato da graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Quem está escrevendo esse texto, essa carta, é o apóstolo Paulo. Paulo era o missionário da época, o apóstolo onde ele ia para cada região, ele ia apresentando sobre Cristo e ia formando uma nova congregação. Muitas e muitas igrejas eram filhas do investimento de Paulo. Então Paulo tinha uma liberdade de conversar sobre todos os assuntos com essas igrejas. A verdade é que a primeira igreja que começa lá em Atos, ela começa em Jerusalém. Só que aquela igreja, ela começou a sofrer dificuldades. Primeiro porque em várias regiões, por conta de guerras e conflitos, as pessoas começaram a ter muita dificuldade com seus recursos. Então, como havia perseguição, vários cristãos que já estavam sem nenhum recurso, eles iam então para Jerusalém procurando algum refúgio. Era uma igreja que tinha que sustentar muitas pessoas, mas eles não tinham recursos suficientes para o sustento de todos. Por isso, era uma igreja considerada pobre, eles faltava recurso. Mas de certa forma, essa igreja de Jerusalém era a igreja mãe de todas as outras. Dela que começaram os discípulos, os apóstolos e foram então espalhando por todo o mundo. E o que Paulo está falando então para essa igreja de Corinto é: queridos, vocês são ricos. Ricos em valor, vocês têm realmente dinheiro, vocês têm recursos. A região de Corinto era uma região abastada com diversas coisas que em Jerusalém já faltavam. Vocês têm. A pergunta é: o que vocês fazem hoje com o que vocês têm? E ele começa dando o exemplo da Macedônia. Paulo já começa apelando. Ele fala uma igreja mais pobre ainda, a mais pobre da região,
que era a igreja da Macedônia. As igrejas ali da região, como Filipos é uma dessas. E como essas igrejas, mesmo sem recurso nenhum, davam muito além do esperado. O que Paulo faz para a igreja de Corinto é tentar lembrar um princípio. O que nós hoje vamos conversar é tentar recordar um princípio bíblico, que muitas vezes é esquecido ou ele é distorcido. E por isso que a gente precisa alinhar. Duas coisas dentro dessa ideia do porquê: o privilégio e a gratidão. Privilégio porque Paulo reconhece que a igreja da Macedônia se sentia parte da igreja de Deus. Imagine que a igreja de Jerusalém, dali começaram várias outras igrejas, vários líderes se formaram. As outras igrejas então nasceram e elas eram sustentadas pelo amor de Cristo. Imagine pessoas que eram pagãs, que viviam uma vida de gastar o dinheiro, de investir em sacrifícios e em coisas que levavam para templos pagãos, e através daquele sangue derramado e através de várias coisas horríveis que eles faziam para deuses pagãos, eles tentavam encontrar um alívio que nunca chegava. Então eles conhecem a mensagem da cruz, eles conhecem Jesus, e Jesus transforma a perspectiva da vida deles, de que não existe nada que eles possam pagar para esse Jesus para conseguirem essa graça, porque ela é de graça. Entregaram a sua vida a esse Cristo, e eles partem a fazer parte desse privilégio. Eles são parte agora da igreja, não só da igreja de Jerusalém, mas da igreja de todos os tempos, de Cristo Jesus. É um privilégio para eles, e eles reconhecem isso de tal forma, que esse privilégio, ele transborda em rica generosidade. Eles ajudam, eles auxiliam, eles oferecem, porque eles recebem e entendem o privilégio que eles receberam. Pensando nisso, eu queria contar mais uma história. Quando eu estive 3 anos no seminário, o primeiro ano de todo seminarista é um ano de descobrir várias coisas. É engraçado porque tem vários seminaristas que não sabem lavar roupa, outros não sabem arrumar cama, outros que não sabem nenhuma das duas coisas e tem que aprender a fazer tudo isso. Mas a verdade é que cada prédio continha 10, 15 alunos no seminário, e eu lembro que o meu prédio então era o Paraná. Cada prédio tinha um nome de alguma cidade ou algum estado. Com isso, no Paraná não tinha máquina de lavar roupa. Então veja você, seminarista, chegando suado depois de aula e várias coisas, e você não tem uma máquina para lavar roupa. O que você faz? O tanquezinho vai lavar roupa. Eu lembro que as minhas roupas, elas eram ótimas naquele primeiro ano, porque elas estavam engomadinhas assim, reta de tanto sabão, mas estava aquele cheiro de sabão forte, estava horrível aquela coisa, e ficava pensando: Deus, será que um dia o Senhor vai nos abençoar com uma máquina? Então teve um colega nosso, que ele no segundo semestre ele decidiu que ele não ia mais continuar no seminário, só que ele tinha uma máquina de lavar roupa incrível, tinha 15 litros, era gigante, era nova, e ele decidiu vender para alguns alunos. Todo seminarista é pobre, a gente pensando então, eu não consigo comprar, nem 2, nem 3, mas uns 6 ou 7 a gente consegue juntar e a gente compra essa máquina. Foi o que a gente fez. Cada um deu um valorzinho, nós conseguimos entre 6 e 7 amigos comprar aquela máquina. E agora veja você que lavava a roupa então à mão, e agora tinha uma máquina que ia poder usar sabão em pó, amaciante, todas as outras coisas incríveis. Naquele momento, eu lembro que a gente começou a utilizar e ver que era um privilégio a gente poder ter aquela máquina, porque nós podíamos abençoar outras pessoas também, porque não era mais uma coisa distante, mas era nossa, era minha tanto quanto de outros colegas. Nós podíamos usar a máquina e era um privilégio para nós, mas a gente também podia abençoar outras pessoas, porque chegava aquele seminarista triste falando: cara, posso usar a tua máquina uma vez só? Eu falei: cara, vai à vontade, fica tranquilo. Se quebrar, tu paga, mas vai à vontade, não tem problema. Mas era um privilégio a gente poder abençoar os outros com tudo isso. Da mesma forma que haviam responsabilidades. A gente sabia que a máquina era nossa. E se um de nós quebrássemos a máquina, a gente ia tentar se organizar para tentar apagar também, porque a gente entendia que era nosso, não era só de um. O privilégio é você entender que o que nós vivemos como igreja, o ser membro, é que você faz parte. Quando você faz parte de um lugar,
é natural você contribuir, não só financeiramente, mas com o seu tempo, servindo pessoas, investindo nelas, de diversas e diversas formas. A contribuição, ela entra como uma dessas coisas. Mas se você se sente parte, é natural você contribuir. Quando você faz um churrasco com os amigos e você vê que seu amigo comprou uma picanha e que ele não tem dinheiro para comprar picanha, você vai lá e dá uma ajudinha. A gente contribui, a gente organiza, porque você faz parte daquilo. Assim que eu senti a nossa máquina de lavar, ela era nossa. Hoje está lá, não sei se ainda funciona, mas está lá já há alguns anos. É um privilégio poder abençoar outras pessoas também com isso. Quando você entender que você faz parte, você vai entender as suas responsabilidades também de fazer parte. É nossa responsabilidade de todos nós. A segunda coisa que aquele povo percebia da Macedônia, e é o que Paulo destaca, é que eles tinham uma gratidão tremenda pelo que Deus estava fazendo. Uma gratidão tremenda pelo que Deus estava compondo no meio deles. E por isso, Paulo lembra aos Coríntios, à igreja de Corinto, vejam o exemplo dessa igreja, que não tem recursos, mas eles entendem que todas as coisas que Deus tem dado para eles são coisas tão incríveis e tão maravilhosas que eles querem agradecer. Talvez não tão ricos em recursos, mas eles têm uma esperança que eles já não tinham, a esperança em Cristo Jesus. Olha junto comigo esse texto de 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14. Diz assim: mas quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. O rei Davi escreve esse texto em um momento onde o seu filho Salomão estava chegando ao trono. O sonho de Davi era construir um templo para o Senhor, mas ele não conseguiu fazer isso durante seu reinado, então ele queria ajudar Salomão a construir esse templo. Então o rei Davi ajuda com tudo que pode, e a gente vai vendo na descrição do texto muitos recursos que ele auxilia, e ele coloca esse detalhe, esse princípio no fim: tudo vem das mãos de Deus. Eu apenas estou devolvendo uma parte de tudo que Ele tem me dado. É dele, e eu quero servir a Ele com tudo isso. A igreja de Macedônia entendia. E pensando nisso, mais uma história da minha vida. Eu lembro que quando Deus me chamou para o ministério, muitas dúvidas eu tinha na minha mente, a começar pelos recursos financeiros. E estudar num seminário em outro estado, principalmente, é muito caro. E eu sabia que os recursos iam ser muito difíceis para a gente conseguir. Mas como foi incrível saber que Deus foi sustentando todos os detalhes. Eu trabalhava numa empresa onde eu era estagiário. Por conta de eu, no outro ano, ter o plano de ir para o seminário, eu saí daquela empresa então e eu estava procurando emprego. Eu fiz 2 entrevistas, e Deus me permitiu passar nas 2 entrevistas, e entrar no emprego onde, na entrevista, eu disse: eu vou ficar aqui 6 meses, e depois eu vou sair. Se vocês me aceitarem, eu vou trabalhar o melhor que eu puder, senão eu entendo, eu só estou sendo sincero. E eles me contrataram. Não sei porquê, eram loucos, mas eu sei porquê. Deus estava conduzindo todas as coisas. Deus me permitiu poupar um pouco do dinheiro, e organizar as primeiras mensalidades, mas faltava muito mais ainda. E Deus permitiu que meus tios-avós, quando ainda viviam lá dos Estados Unidos, pudessem estar contribuindo com generosidade e auxiliando, de forma que, quando a última mensalidade, pouco depois da última mensalidade do seminário ter sido paga, meu tio-avô, Vilidade, ele faleceu. Entendia que já tinha contribuído e estava tão feliz que ele tinha me formado no seminário. Queridos, quando eu vim para essa igreja, foi por um convite da liderança da igreja. E a liderança da igreja apostou e investiu em mim nesse sentido, dizendo: a gente reconhece o teu ministério, a gente quer te chamar e quer te ajudar, te sustentar. E vocês têm me sustentado e têm me auxiliado em tantas coisas. Por isso, eu queria parar nesse momento para poder agradecer à igreja. Agradecer pelo privilégio de eu poder estar aqui na frente. É tão difícil falar da palavra de Deus sobre temas que não são fáceis, não são comuns no nosso dia. Mas eu queria parar nesse tempo para agradecer a cada um de vocês,
por vocês me permitirem ser um pastor aqui na igreja, me permitirem servir vocês, me permitirem cuidar do ministério e através de tantas ofertas e tantos auxílios eu poder me preocupar com o ministério e não de levantar os recursos. Existem tantas e tantas igrejas onde os pastores precisam trabalhar 8 horas e quanto tempo for necessário. E eu tenho por convicção que se Deus me chamar para precisar arrecadar recursos, eu vou trabalhar, eu tenho uma profissão, eu vou trabalhar, mas eu quero continuar no ministério. Mas eu agradeço pelo privilégio de poder estar dedicado para o ministério. Eu agradeço a igreja nesse sentido, porque eu reconheço com gratidão de que Deus tem sustentado todas as coisas. Deus tem sustentado todos os detalhes. E é um privilégio a gente poder fazer parte disso. A primeira pergunta dentro disso é: você é grato pelo que Deus tem te dado? Quando você reconheceu o que Deus tem te dado e que vem dele, a sua perspectiva sobre as finanças muda. A segunda coisa é: você se sente parte? Se você não se sente parte, por favor, que a gente possa dar um passo na tua direção, que você possa dar um passo na nossa direção, para que você se sinta parte. Porque quando você se sente parte, os privilégios são seus, as responsabilidades são suas também, e não pesa mais para ninguém. Segundo ponto, então, o como. Olha a continuação de 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 8, diz assim: não estou dando uma ordem, mas eu quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Esse é o meu conselho, convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. 3 coisas dentro do como que a gente pode destacar. A primeira coisa delas é que é uma oferta voluntária. Paulo enfatiza que a contribuição de tais pessoas não era uma ordem, mas era fruto de uma transformação em Cristo. Nada do que eles precisassem fazer, nenhum mandamento, uma coisa mandatória, mas algo que é natural para quem faz parte, e que eles pudessem participar desse privilégio. Paulo começa o trecho dizendo: eu não é uma ordem para vocês, mas eu quero ver a sinceridade do coração de vocês. Quando existem necessidades em um momento, em um lugar, como é que vocês ajudam essas pessoas? Quando Paulo continua esse ensino, ele chega no capítulo 9, e ele continua falando sobre generosidade, sobre contribuição, e olha o que diz o versículo 7 do capítulo 9. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. A oferta, a contribuição, o dízimo, a generosidade precisa ser algo voluntário, natural, precisa surgir do seu coração. Talvez em um momento seja um ato de obediência. Você sinceramente, em obediência, está fazendo isso e ainda é difícil para ti, mas é um exercício. Até que um dia seja algo natural e leve para você. Mas a verdade é que precisa ser algo voluntário. Quando eu era criança, mais ou menos 4, 5 anos, eu lembro que toda vez que a gente ia no médico, dentista ou o que fosse, eu sempre ficava pensando: eu vou ter que ir no dentista, vou ter que ir no médico, eu vou sofrer com algum presente, eu quero sair. Eu chegava na mesa então do médico, sentava com minha mãe, com meu pai, e eu ficava olhando naquela sala todas as coisas que tinham. Até que eu vi uma coisa que eu queria muito. E eu lembro até hoje de uma... Coitada minha mãe, coitada. Eu lembro até hoje, num médico, que ele tinha uma ampulheta de um líquido verde assim que descia e tal, era tão bonito e estava em cima de uma estante. E aí, obviamente, eu tinha uma estratégia, eu falava: mãe, eu queria tanto um daquele. É um alemãozinho de 4 anos chorando, o médico se sensibiliza, né? E a minha mãe olhava e falava: filho, esse é do médico. Mas mãe, eu não preciso tanto daquilo. E aí eu ficava insistindo, até que o médico chegava, olhava e pensava: tá bom, vai, essa criança precisa sair daqui. Então chegava lá, pegava o esquema e me dava. Eu chegava, pegava aquilo lá, deixava em casa em qualquer canto, mas pelo menos eu ganhava um presente. A verdade é, concordam comigo que não foi um presente?
Eu não ganhei um presente, eu reivindiquei o presente. Não foi voluntário, não foi natural, ele foi coagido e forçado por uma criança de 4 anos a conseguir o que a criança queria. Percebe como pesado é quando a oferta, a gratidão, a generosidade não é uma coisa voluntária? Porque é um peso. Você vai conseguir avaliar se a sua generosidade está sendo voluntária ou não. É o seu sentimento depois dela. Talvez você está fazendo por obediência, mas depois você fica leve. Você não fica contando o que você poderia fazer com aqueles recursos, ou como seria, você está leve, entendendo, meu Deus, eu estou devolvendo para Ti essa parte, o Senhor tem cuidado tanto de mim, eu só estou devolvendo, ou eu só estou servindo essa pessoa através disso, eu estou em paz. Deus se alegra com o coração grato. Deus ama quem dá com alegria. Você sabe quando você recebe um presente, que foi uma alegria para a pessoa te dar. Teve um valor, teve um custo, mas a pessoa te dá com alegria. É tudo especial. Mas como é difícil quando a gente recebe uma coisa que não foi tão natural. E que a pessoa não se sentiu tão bem com isso. Que seja voluntária. A segunda coisa, que é o que Paulo encoraja a igreja de Corinto. O que parece no texto é que a própria igreja de Corinto é quem teve a ideia de falar, puxa, a igreja de Jerusalém está precisando de sustento, nós vamos ajudar, nós temos recursos. E eles começam a contribuir no ano passado, mas nesse ano eles terminaram. A verdade é que muitas vezes nós tomamos decisões por impulsos. Talvez depois desse culto você tenha um impulso, e é o natural de dizer, puxa, eu vou contribuir. E você pega o que tem na sua carteira e você coloca aqui, ou você vai em algum morador de rua e vai ajudar ele de alguma forma, ou você vai juntar alguns quilos de alimento não perecível e doar para algum lugar, ou você vai fazer alguma coisa. Mas a verdade é que as necessidades, elas são contínuas. Talvez o nosso desejo, o nosso anseio seja por impulso, mas as necessidades vão continuar no próximo mês, e no próximo ano, e nos próximos anos que virão. Por isso, o que Paulo estava encorajando aquela igreja de Corinto é, vocês mesmos deram a ideia para sustentar a igreja de Jerusalém. O que eu quero convidar vocês é simplesmente continuar o que vocês já começaram, porque as necessidades que eles tinham, eles continuam tendo. Vocês ainda podem abençoar. Que nós possamos ser contínuos nas decisões que nós tomamos, não só com a oferta, mas em todas as outras coisas. Se eu determino que eu quero ter um tempo devocional, que eu possa continuar isso, e não só ser um impulso num dia. Se eu determino que eu quero ser generoso, que isso possa ser algo contínuo na minha vida, e não simplesmente de um momento. Por fim, organizada. A gente percebe no versículo 6 que Paulo então está enviando Tito. Era um dos seus discípulos, uma das pessoas que auxiliavam a Paulo no ministério. E Tito então ia tanto promover um pouco mais sobre essa mensagem, sobre essa palavra para o pessoal de Corinto, quanto também ia organizar essa coleta. O que Paulo depois vai dizendo no final desse capítulo é que Paulo não está só enviando Tito, como também algumas outras pessoas, para que seja organizada toda essa coleta e ninguém desconfie de que o que eles estão fazendo é algo errado. De que ninguém desconfie de que o sustento que eles estão levantando vai para um lugar que não é o seu destino final. Nós, como igreja, temos tentado, através de diretoria, através das assembleias, apresentar o fluxo de caixa e tantas coisas, tentar ser transparentes. E como é importante para mim, primeiro, que eu não me envolvo em nenhuma parte financeira de nenhuma dessas formas. Mas como é importante saber que várias pessoas vêm, revêm e olham novamente, para que tudo isso esteja de acordo. Porque a oferta ao Senhor precisa ser organizada, precisa ser excelente e ser destinada para os lugares certos, aonde Deus tem trazido essas verdades. Quanto tempo muitas vezes o conselho e diretoria passam orando para entender o destino de cada uma dessas ofertas, para usar sabiamente os recursos que a igreja tem levantado. Por isso, a oferta precisa ser organizada. E nós, como igreja, precisamos confiar na gestão que Deus tem nos permitido na nossa igreja. O grande conflito hoje de igrejas são pessoas que têm dado e não sabem para onde vai os recursos e não confiam nas suas lideranças. Porque tantas igrejas têm promovido uma prosperidade falsa que não é bíblica e não é o que a Bíblia fala. O que nós estamos tentando promover é o que a Bíblia fala, tentando ser coerentes. E o que a Bíblia fala é que precisa ser organizado. Precisa saber os destinos, precisa saber o que está acontecendo com os recursos que são para Deus. Continuando então,
Como está o seu coração com relação à generosidade? O texto continua no versículo 12, e ele diz assim: porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que vocês sejam aliviados que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. Como está escrito, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Duas ideias dentro do quanto, que essa, na verdade, é uma das grandes perguntas que a gente tem com relação à oferta e contribuição e o dízimo. Perceba que isso é como se fosse uma balança, uma gangorra, proporcional e a generosidade, é uma oferta proporcional, mas uma oferta generosa também. Porque proporcional quer dizer que eu vou dar conforme eu consigo, mas generosa quer dizer que eu vou dar talvez um pouco a mais até do que eu consiga. Entenda o equilíbrio olhando para o que a palavra de Deus diz. A primeira verdade é que Paulo encoraja a igreja de Corinto a doar individualmente o que cabia no seu bolso, de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Não entre em uma dívida para você contribuir para a igreja, você contribuir a Deus. Entenda o que você pode, que seja proporcional ao que você pode auxiliar a Deus, que você pode servir a outras pessoas. Agora, olha comigo Mateus, capítulo 23, versículos 23. É engraçado que durante todo o ministério de Jesus, as pessoas que mais eram atacadas e, na verdade, corrigidas por Jesus, eram os fariseus e os mestres da lei. Porque eles faziam várias coisas, várias leis, seguiam vários princípios, mas eles não tinham o coração derramado. Eles não viviam o que eles pregavam muitas vezes. Agora, olha o que diz em Mateus 23, 23, diz assim: ai de vocês, mestre da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. A verdade é que todo judeu, desde a começar pelo pai Abraão, eles entendiam que eles precisavam servir de alguma forma e contribuir a Deus. Abraão oferece um sacrifício a Melquisedeque, mas depois Moisés, com as leis e tudo mais, ele promove todos os dízimos e ofertas que eles precisavam, que o povo precisava dar para Deus, em reconhecimento do que Deus tem dado. Os judeus haviam 3 dízimos, basicamente, que eles comumente davam. E a verdade é que quando chega no Novo Testamento, não tem nenhum momento onde os textos sobre dízimo, aparecem só 2 ou 3 textos sobre dízimo no Novo Testamento, nenhum deles fala como você precisa dar o dízimo, e isso é um mandamento. Agora, o que ele diz é sobre generosidade. Esse sim, a gente vê em todo o Novo Testamento falando sobre generosidade. Mas percebe no versículo 23, como pela primeira vez, talvez Jesus parece que ele não está repreendendo os fariseus pelo que eles estão fazendo, mas pelas coisas que eles estão ocultando. Porque ele diz: vocês dão dízimo do hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os princípios mais importantes da lei. Vocês devem praticar essas coisas, ou seja, a justiça, a misericórdia e a fidelidade, sem omitir aquelas, sem deixar de contribuir com Deus ao que vocês já estão entendendo, os seus 10% ou a sua sentença que vocês entendem que precisa ser dada para Deus. Pensando nisso, talvez o dízimo não seja uma ordem fechada dizendo: puxa, você precisa dar exatamente os 10%. Agora, o princípio é a generosidade. A gente percebe que é um ótimo padrão o dízimo, os 10%, porque a gente sabe que é algo que não vai faltar no sustento da família e é algo que consegue ser organizado. Agora, se você quer ser bem bíblico e quer procurar ir atrás do que o Novo Testamento fala, olha comigo o Atos 2, versículo 44. Esse é o padrão da igreja do Novo Testamento, a começar pela igreja de Jerusalém. A partir do versículo 43, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos.
Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Se você quer saber o princípio do Novo Testamento, a igreja começou entregando todas as suas casas e suas propriedades, para que as pessoas que não tinham nada pudessem ser sustentadas. Esse sim é um princípio que me apavora. Isso sim é o princípio do Novo Testamento. Agora, entenda a proporcionalidade na sua vida. Entenda o quanto você consegue contribuir. Entenda o dígito na sua mensalidade, no que você recebe, que você consegue contribuir sem que você passe fome, mas de forma que seja algo muito claro. 10%, o dízimo, ele é um padrão. E é um dos poucos momentos onde Jesus não repreende os fariseus pelo que eles estavam fazendo. Ele diz, continue dando dízimo. É um ótimo princípio. Agora, vivam a justiça, vivam as outras coisas que vocês não estão vivendo. Mas, eis a questão, a proporcionalidade é apenas um lado da gangorra, um lado da balança. O outro lado é o texto que o Phil leu anteriormente. 1 Crônicas 21, versículo 24. É o texto onde Davi ele desobedece a Deus fazendo uma contagem do povo, tentando identificar quantas pessoas ele tinha no seu governo e no seu exército. Seus próprios liderados disseram, Davi, não precisa. A gente sabe que o Senhor tem muito mais do que qualquer outro exército. Para que contar? Mas Davi insiste, ele desobedece a Deus. O povo sofre com isso então. E depois de todo esse sofrimento, Deus pede para que Davi erguesse um altar. E como o Phil leu anteriormente, o versículo 24 de 1 Crônicas 21 diz, o rei Davi, porém, respondeu a Araúna, não, eu faço questão de pagar o preço justo, não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem ofereceria um holocausto que não me custe nada. A ideia da generosidade é que precisa custar alguma coisa para a gente. O valor de um presente que você dá é o valor que ele tem para você. Você sabe que um presente que é importante para você, ele é muito mais especial quando você dá para alguém. Precisa ter um valor, precisa custar algo, para você identificar que é uma gratidão, que tem um valor dentro disso. Existe a história de um homem chamado William. Esse homem chamado William veio de uma família muito pobre, onde o seu pai, ele sabia fazer velas e sabia fazer sabão, trabalhava numa fábrica dessas coisas. William, então, com 16 anos, ele sai de casa. E quando ele sai de casa, ele tenta fazer o seu dinheiro, organizar a sua vida e começar, então, o seu sustento próprio. William, então, morava perto de um cais, ele vai passando, então ele vê um velho vizinho dele, um senhor de idade, e esse senhor de idade, então, começa a conversar com William, e então o senhor de idade fala sobre esse plano e diz, William, comece bem, para você continuar crescendo. Comece bem, da forma certa, a juntar os seus recursos, você vai sempre continuar crescendo. Esse velho amigo, esse senhor idoso, compartilha então sobre a palavra de Jesus, que William já conhecia de seus pais, mas naquele momento ele toma uma decisão, e ele entende então sobre quem é Jesus. Ele começa a seguir Jesus e começa a abrir a sua Bíblia empoeirada. Ele começa a ver na sua Bíblia, então, os princípios no Antigo Testamento que falavam sobre dízimo. E ele diz, esse é um princípio que eu quero trazer para a minha vida. Ninguém está me pedindo, mas eu entendo que vai ser necessário sempre agradecer a Deus pelo que Ele tem dado. E ele propôs na sua vida, de que nas 10 moedas que ele ganhasse, uma ele ia dar para o Senhor. Se ele ganhasse uma, ele sempre ia tentar dar o 10º para o Senhor. De alguma forma, ele ia continuamente dar o dízimo. A verdade é que o William continuou, então, trabalhando em uma empresa com velas, com sabão. Aquela empresa começou a crescer, começou a produzir outros itens de higiene, e ele começou a ser um dos sócios, até então que ele se tornou o próprio dono da empresa. Quando William se tornou o dono da empresa, ele chega no financeiro e ele diz, agora nós vamos fazer o seguinte, 10% de toda a renda que a gente arrecadar nessa empresa, nós vamos contribuir para Deus. A gente vai dar para Deus. Conforme os recursos que Deus for nos dando, nós vamos contribuir mais. Então William começa contribuindo 10% de toda a renda da empresa. Ele continua crescendo e aumenta 20%.
30%, até chegar em 50% de toda a renda da empresa. E ele contribui. Essa é a história de William Colgate. E talvez você conheça muito bem dele, porque você tem a pasta de dente dele na sua casa. Esse homem, através do que determinou no seu coração, ele abençoou diversos e diversos ministérios, agências missionárias, seminários bíblicos e tantos outros locais, pelo que ele entendia na generosidade no seu coração. Entenda, para você, o que é o proporcional, mas sem abrir mão de ser generoso. Olhando para o Novo Testamento e os princípios da igreja, eles davam tudo o que tinham. Eles entendiam que naquele momento eles estavam abrindo mão de coisas para que outras pessoas pudessem ser sustentadas. O que eu quero compartilhar com vocês é: entenda na sua vida o que é o proporcional e o que é o generoso. O que você consegue identificar dentro disso. E eis a pergunta: quanto você entende que deve ser a sua oferta? É uma pergunta que só você vai conseguir responder diante de Deus, que não tem um número fechado. Talvez o que hoje você consegue contribuir é com muito menos dos 10%, porque realmente você tem dívidas, está com tantas dificuldades e precisa organizar tudo isso, e tudo bem. Entenda diante de Deus e a sua consciência o que é o proporcional e o generoso. Talvez você entenda que os seus 10% são pouco por tudo que Deus tem te dado, e você quer contribuir mais. Avalie o seu coração. Por fim, a última pergunta que nós temos: para quê? E essa é a grande pergunta que tantas igrejas falam mentiras, dizendo: se você contribuir com 10, você vai ganhar 20. Se você contribuir com 1.000, você vai ganhar 10.000. Então esvazie os seus bolsos e coloque aqui. E isso é uma mentira. Porque primeiro, a igreja do Senhor não é sustentada pelas riquezas e pelo sustento, porque de Deus pertence toda a prata e todo o ouro. Se a igreja não tiver nenhum recurso, a igreja continua. E a gente agradece porque Deus vai sustentar em todos os momentos, em todos os detalhes. A verdade é que Deus vai trazer recompensas, mas as recompensas são diferentes do que a gente pensa. Olha comigo então 2 Coríntios capítulo 9, no próximo capítulo, o que Paulo fala a partir do versículo 11. Ele diz assim: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência de que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar os seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Olha que princípios incríveis. A primeira coisa que ele vai falando é sobre a ação de graças a Deus. Toda a nossa generosidade, ela transborda em ação de graças a Deus. Nós louvamos a Deus através dos nossos recursos. Você não louva a Deus simplesmente no momento do louvor. Você não louva a Deus simplesmente conversando com uma pessoa apresentando sobre Cristo. Você também louva a Deus através do seu recurso e através de como você lida com todas essas áreas da sua vida. Transborda em ação de graças. Agora olha o versículo 11, o começo do que ele diz: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. É engraçado que Deus abençoa as pessoas generosas. Deus vai auxiliar as pessoas generosas. E como existem pessoas generosas em nossas igrejas, em vários lugares, que talvez têm poucos recursos, mas que Deus tem sustentado elas a cada momento mais, e elas são fiéis no pouco que elas possuem. E às vezes o seu sustento e essas coisas aumentam, e elas contribuem mais ainda e auxiliam mais ainda, porque o princípio é: talvez Deus aumente os seus recursos. Quanto mais recursos você tiver, saiba que você tem uma responsabilidade muito maior para lidar com seus recursos diante de Deus. E é uma responsabilidade difícil, eu entendo, porque quando você ganha R$50 de mesada, é fácil você dar uma partezinha, porque não é tanto dinheiro. Quando você ganha seus 10.000 no mês, é difícil você arcar com uma parte. Mas se você não é fiel com pouco,
dificilmente você vai ser fiel com muito. Aprenda hoje, com os recursos que você tem, a ser fiel. E talvez chegue um momento onde essa não é uma promessa, mas é uma possibilidade de que Deus traga mais recursos para você. A responsabilidade vai aumentar. Saiba que os nossos recursos são de responsabilidade nossa, diante de Deus, para a gente conseguir tratar. Eu lembro de um professor do seminário, que hoje é falecido, o Paulo França. Ele sempre contava a história de que ele orava muito para ter uma casa grande, bonita, com piscina. E ele sempre falava: Deus, o dia que o Senhor me dá aquela casa, eu vou abençoar as pessoas. É para isso que eu quero ter aquela casa. E Deus deu a casa. Ele conseguiu construir aquela casa, e era uma casa de 2 andares, grande, bonita, tinha uma piscina no fundo, churrasqueira e tudo mais. E com tudo isso, quando ele terminou de construir, ele pensou: bom, Deus cobrou, Deus vai cobrar agora também. E era engraçado que todo aluno do seminário conhecia a casa do Paulo França, porque toda a turma, todo ano, quase toda semana, alguém fazia churrasco lá. Sempre alguém chegava lá, e coitado dele, o pessoal às vezes sujava a piscina e fazia tantas coisas, mas ele com amor entendia aí, às vezes cobrava o pessoal, mas entendia que era por um amor sacrificial, porque Deus deu aquela casa para ele abençoar as pessoas. Como eu me senti amado por ele, ao poder chegar na casa dele, e não reivindicar nada, não reivindicar uma ajuda financeira nem nada, dizendo: essa casa é do Senhor e vocês podem usar, porque foi Deus que deu e é para Ele que a gente vai usar. Como é especial. Eu vejo isso em tantas pessoas aqui. Se vocês conhecem o Ministério dos Jovens, a gente pede tanta coisa, no sentido de: podemos usar a casa de vocês? Podemos fazer isso? Podemos fazer aquilo? E existem tantas e tantas pessoas que abrem a casa, abrem os seus recursos, abrem o seu tempo, ajudam de tantas e tantas formas. E como é especial isso. E eu creio que são pessoas que têm entendido que tudo é de Deus. E eu fico pensando nisso, que se Deus hoje me dá recursos diferentes ou maiores, eu vou precisar usar esses recursos diante dEle, para abençoar pessoas e para servir as outras. E vai ser um privilégio, mas vai ser uma responsabilidade, vai ser difícil. Paulo França me ensinou muito sobre isso, durante a sua vida, sobre generosidade. E o que Deus te dá é dEle. E você, quando usar para abençoar pessoas, o que Deus tem te dado, você vai ser rico. Essa é a riqueza real, a generosidade. Pensando em tudo isso, você testemunha para os outros. É o que diz no versículo 13. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus, pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo, pela generosidade de vocês. O nosso testemunho, ele também está vinculado com as nossas finanças, a forma que a gente usa elas. As pessoas vêm, as pessoas observam e vão identificar como está sendo tratado. Por isso, depois de todas essas histórias, tudo que nós conversamos nessa manhã, eu queria te fazer 3 desafios simples, para você pensar e você orar. A primeira é: qual a sua resposta diante de Deus para cada uma dessas perguntas? Por quê? Como? Quanto? E para quê? Qual a sua resposta diante de Deus? Você não precisa responder para mim, você não precisa responder para o conselho, você precisa responder diante de Deus. Tenha essa consciência limpa diante dEle, porque eu não vou te cobrar, não cabe a mim essa parte, mas Deus sabe. E Deus entende as suas responsabilidades. Avalie as suas contribuições. Avalie a sua generosidade. Avalie os seus recursos e como você tem utilizado eles. Entenda que a primeira fatia da torta precisa ser do cara que deu a torta para a gente. Que a primícia, o princípio, o começo de tudo precisa ser do Deus que tem nos sustentado. Porque Ele é quem nos trouxe todos os recursos que nós temos. Ele é quem nos trouxe a salvação. Se nós temos a esperança, a perspectiva da vida eterna através de Jesus, é porque Deus tem nos trazido isso. Avalie o seu coração e tenha tranquilidade com o final dessa sua avaliação. O segundo desafio: nós chegamos no final do ano, onde no começo de cada mês, o primeiro domingo de cada mês, a gente recolhe quilos de alimentos não perecíveis para o dia do quilo. O objetivo desses alimentos é servir instituições, famílias que estão precisando realmente desses recursos. Então, no meio disso, Jorge, meu pai, ele tem
procurado organizar o destino de cada um desses lugares, para que as pessoas que têm real necessidade possam estar amparadas. Nós temos um desafio especial para a igreja agora, nesse dezembro. Esse desafio é para que a gente consiga arrecadar como igreja 200 kits de alimento que são compostos por 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, de açúcar, 1 litro de leite e um pacote de massa. Mais ou menos R$15. Você pode contribuir com 1 quilo de alguma dessas coisas, com todos esses quilos, com R$15, como você quiser. Mas saiba que isso vai ser destinado para as instituições que são parceiras aqui da igreja, para pessoas que têm passado por necessidade e que realmente vão estar muito gratas por isso. Esse é um alvo, é um objetivo. Obviamente, se a gente arrecadar 100 kits, a gente vai abençoar muitas pessoas. Se arrecadar 200, muitas mais, e quantos mais forem. Mas entenda que existem algumas formas práticas de você contribuir com generosidade. Por fim, o outro desafio que nós temos é a oferta de gratidão. Todo final de ano, a gente procura fazer uma oferta de gratidão, reconhecendo o que Deus tem nos dado e reconhecendo o sustento dele para a nossa vida e nossa igreja a cada momento. Ano passado, a oferta ela foi de 30 mil e foi alcançada pela igreja 25 mil. Esse ano, o nosso objetivo é 35 mil. O conselho definiu esse valor entendendo de que forma poderiam ajudar e auxiliar em algumas áreas de necessidade. 40% desse valor vai para missões, principalmente para os missionários que a gente tem apoiado como igreja, e 60% vai aqui para a Conde, para organizações necessárias. Muito também porque em janeiro e fevereiro geralmente são as menores contribuições, então já precisa de um valor só para tapar a falta de recursos que já tem ali. Mas nós sempre temos várias coisas que nós gostaríamos de fazer. E se você vê aqui na frente a pintura que foi feita no começo do ano, a reforma que foi feita ali na frente, em vários lugares, foi certamente o auxílio de cada um aqui. Por isso, o objetivo dessa oferta extraordinária, dessa oferta diferencial, é a gente poder auxiliar essas áreas em específico. O recolhimento para essa oferta vai ser principalmente no dia 15 de dezembro, mas durante todo dezembro você pode ou contribuir com os quilos de alimento não perecível ou com essa oferta também. O único pedido é caso seja uma oferta de gratidão, se não tem no banco de vocês um caderninho, um envelope, obrigado, escrito oferta de gratidão, você pode pegar um envelope comum, escrever oferta de gratidão, colocar o valor e colocar aqui na caixinha de oferta também. Meu desafio para cada um de nós, a começar por mim, é que nós transbordemos em rica generosidade para o Senhor. Talvez chegue um momento onde a gente consegue identificar que nós conseguimos abençoar muitos mais missionários do que hoje a gente tem abençoado, porque existem mais recursos para isso. Talvez a gente chegue um momento onde identifique que consiga servir mais pessoas por conta dos recursos que nós temos. Identifique diante do seu coração o que Deus hoje tem falado contigo. E por fim, se você ainda não tem um relacionamento com esse Jesus, você não conhece Cristo, você quer conhecê-lo, saiba que o que Jesus quer de ti não é o seu bolso, não é o seu dinheiro. O que Jesus quer de ti é o seu coração. Depois, com o seu coração, você vai entender naturalmente as coisas que você pode contribuir a Deus. Mas entenda que o que Cristo quer de você é o seu coração. Talvez você está vindo aqui pela primeira vez, você vem há pouco tempo, tem visitado, e talvez fique assustado de falarem sobre finanças e dinheiro durante o mês inteiro. Fique tranquilo. Cristo quer de você o seu coração, não as suas finanças. As suas finanças são o resultado de um coração entregue a Deus. Não é um assunto hoje, se você ainda precisa conhecer Jesus. O seu assunto é, Jesus está batendo na sua porta. Ele quer transformar a sua vida, dar uma perspectiva diferente. Se você não conhece Jesus, não tem um relacionamento verdadeiro com Ele ainda, e você quer conhecê-lo, você quer dar um passo em direção a Ele, vem conversar comigo no final do culto. Conversa com o Jorge, que estava aqui na frente antes. Conversa com o Phil, as pessoas que estão aqui na frente, para que você também possa conhecer sobre esse Jesus.